Olá pessoal, hoje vou-vos dar aqui uma ajuda sobre o TPC2. Este problema realmente é um bocadinho complicado, mas tem que se fazer também. Ora bem, se vocês repararem, portanto penso que terão percebido o problema. Refere-se a um parafuso que é ajustado a um tubo. Esse tubo é feito de dois materiais, mas é um só tubo que tem inicialmente um comprimento L. O parafuso, quando a porca está ajustada e só encostada ao tubo, também tem um comprimento L. A questão é que vai ser apertada, a porca, que tem um passo de 1,25 mm, vai ser apertada uma volta. Ao ser apertada uma volta, ficamos com um L0 do parafuso, que eu vou chamar também de L0 do aço, já que vou fazer divisão por materiais, que vai ser não aquele L, mas sim N voltas, vou tirar N voltas vezes o passo, ou seja, ao L vou tirar, neste caso, uma vez 1,25 milímetros. Isto, L menos 1,25 milímetros, é, portanto, o valor do L0 do parafuso e, portanto, o L0 do aço. O L0 do latão há de ser igual ao L0 do alumínio e há de ser igual então a L, conforme agora aqui está. Ora bem, vamos aqui a alinhar. Para calcular as tensões, nós temos que calcular as forças. O que é que nós sabemos em termos de forças? Sabemos que há uma força que vai apertar os tubos, neste caso o tubo, portanto nós temos um tubo feito de dois materiais, basicamente isto, que mede L, e ele vai ser apertado com uma força, vamos designar por P. Esta força P é a mesma força que entre aqui no parafuso, entre a cabeça do parafuso e a porca, o tubo vai exercer a mesma força P. Neste caso de tração e neste caso de compressão. Nós podemos dizer é que estas duas forças, portanto a força que está no parafuso e a força que está no tubo, são simétricas, ou se quisermos, que o P que é aplicado ao conjunto, que se divide pelas duas peças, é igual a zero. Basicamente, e talvez se perceba melhor, é que se o parafuso está a ser tracionado com uma força P que nós consideramos positiva, o tubo está a ser comprimido com uma força de menos P. Portanto, o P do tubo é igual a menos o P do parafuso. Só que o P do tubo divide-se pelo alumínio e pelo latão. Temos de ter isto em conta. Portanto, em termos de forças, nós só sabemos isto. O comprimento, sabemos que quando isto está montado, portanto o parafuso esticado, o tubo encolhido, mas quando estão os dois montados, sabemos que medem o mesmo, ou seja, o comprimento do parafuso é igual ao comprimento do tubo. Em termos de materiais, o que isto quer dizer é que o comprimento do aço total, portanto, há de ser sempre igual, isto acontece sempre, igual ao comprimento do alumínio, que é também igual ao comprimento do latão. Ora bem, com estas expressões, nós poderemos resolver o problema. Claro que o L do alumínio igual ao L do latão, quer dizer que, como eles partem do mesmo comprimento, quer dizer que, portanto, o L0 do alumínio mais a deformação do alumínio são sempre iguais ao L0 do latão mais a deformação do latão. Como o L0 é igual para os dois, pode cortar e, portanto, ficamos só aqui com uma relação entre as deformações. Alumínio e latão formam sempre o mesmo. O mesmo já não acontece para o parafuso. Portanto, a grande questão aqui que se põe é que
Se, por exemplo, se o aço e o alumínio são iguais, quer dizer que se eu escrever que o L do aço é igual ao L, por exemplo, do alumínio, ou do latão, tanto dá, o que eu vou dizer aqui é que o L0 do aço mais a deformação do aço é igual ao L0 do alumínio mais a deformação do alumínio. Só que o L0 do aço e o L0 do alumínio não são iguais. O L0 do aço, o que é o L0 do aço? O L0 do aço é, como nós já vimos lá em cima, aqui, o L0, não, aqui em cima, o L0 do aço é L menos 1,25, portanto, eu posso dizer que L menos 1,25, e isto é o L0 do aço, sempre, mais a deformação do aço, é então igual ao L0 do alumínio, que é L, sempre, de onde partimos, mais a deformação do alumínio. Claro que posso cortar este com este, não é? E fico com a expressão que me diz que, ao fim e ao cabo, 1, portanto, menos 1,25 mais a deformação do aço é igual à deformação do alumínio. Ok, estas deformações para já são função da carga. Se ela for só elástica é função da carga. Sei lá, o que é a deformação do aço? Já agora, a deformação do aço. Isto, a deformação elástica do aço, é o quê? É o PL sobre a E, né? É o PL sobre a E. Mas, neste caso, o P é P, o E, eu ponho aqui o E é o E do aço, mas estou a fazer isto porquê? Porque este L vai ter que ser dividido em duas partes, porque há uma parte que não tem rosca, que mede LD de 100 mm, que é igual a 100, e há depois a outra parte que tem rosca. Quanto é que mede? Mede L menos LD. Portanto, também aqui a deformação vai ter que ser dividida em duas partes. Portanto, é o PL sobre a E, mas há o P primeiro L, que é o LD sobre o AE, em que o A deste caso é 100π, não é? Porque isto é 10 mm, não, desculpa, não é 100π, 25π, vou cortar tudo, 25π, 5 vezes 5, 5 ao quadrado, πr ao quadrado. Do outro lado, pronto, temos mais L menos LD, mas aqui a área já não é de 25π, já é de 58 mm, 58,0 é um dos dados do problema, ok? Portanto, é preciso ver que, neste caso, o aço tem duas partes. Quanto ao alumínio igual ao latão, qual é, por exemplo, aqui vamos precisar de quê? O que é a deformação do alumínio? A deformação do alumínio, se ela for só elástica, é também PL sobre a E, mas é o P do alumínio, vezes o L sobre a área do alumínio e o E do alumínio. Agora, o que é o P do alumínio? Não sabemos ainda quanto é que é o P do alumínio. Nós sabemos é que o P do alumínio mais o P do latão são iguais a menos P, que vem daqui de cima. O P do tubo e o P do tubo que é igual a menos P. Se chama de P ao P que está sobre o aço, ok? Portanto, vamos chamar que o P do parafuso é só P, que é para não darmos com muitos índices. Portanto, é preciso agora ver o que é que corresponde ao aço e o que é que corresponde ao alumínio. Uma coisa é certa, nós temos já aqui uma expressão que ainda não usamos, mas que é esta, que a deformação do alumínio é igual à deformação do latão. Ao dizermos isto, a deformação do alumínio, para já só elástica, é igual à deformação do latão, também elástica. E na linha A toda a gente tem elástico, digo eu. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o PL sobre a E do alumínio é igual ao PL sobre a E do latão. Ou seja, o P do alumínio vezes o L, que é igual para os dois, sobre a área do alumínio e o E do alumínio, tem de ser iguais ao P do latão vezes L sobre a área do latão e o E do latão. Bem, portanto, este L pode cortar com este L e fica aqui. O que é que tiramos daqui? Que o P do alumínio é igual ao P do latão vezes qualquer coisa, não é? Aqui fica a área do latão, o E do latão. E em cima fica a área do alumínio e o E do alumínio.
Pronto, e daqui tiramos que P do alumínio igual a qualquer coisa P do latão, que substituindo na de cima, tiramos o P do latão. Portanto, vamos obter que o P do latão é igual a qualquer coisa P. E que tal, então, e o P do alumínio é o resto. Também é qualquer coisa P. E tudo vem em função de P. E quando formos utilizar a expressão que diz que o L do aço é igual ao L do alumínio, que vem dar isto, que aqui está já. Aqui, esta aqui. Sim, esta. Quando formos usar esta, a deformação do aço é a função de P, é a única incógnita que lá aparece. A deformação do alumínio é a função de P, é a única incógnita que aparece. Portanto, ao dizemos que 1 menos 1,25 mais a deformação do aço, que para já é P do aço sobre o E do aço, vezes não sei quê, mais não sei quê, que já ali está em cima, que é isto. Que é igual à deformação do alumínio, que também já aqui está, que é isto, que é o P do alumínio vezes o L sobre a área do alumínio, E do alumínio. O que é que daqui sai? O P igual Newton. Ok, quando chegarmos aqui, temos tudo, porque temos o P do aço, que é P, portanto a tensão do aço é igual a P sobre a área do aço. Parece-me que caiu aqui a cangalhada toda. Mas vamos continuar, já está quase. E que o P do alumínio também é qualquer coisa P, portanto podemos também tirar daqui o seu valor. Portanto, e a tensão do alumínio, que é qualquer coisa sobre a área do alumínio, e também a tensão do latão, que é o resto, que é qualquer coisa P, e com o P já conhecido, a dividir para a área do latão. E pronto, nas alíneas seguintes, por exemplo, quando o conjunto é aquecido, o que é que vai acontecer? Vai acontecer, portanto, na linha B, que temos que juntar a tudo um delta devido ao delta T. Ou seja, temos que juntar alfa, delta T, que é de 200, vezes o L, para cada um dos materiais. E voltar a fazer o mesmo. Por exemplo, o que é que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora é que, ao aquecermos isto, como o alumínio e o latão têm coeficientes de dilatação térmica diferentes, o alfa é diferente para eles vão ficar a fazer carga um sobre o outro. Portanto, a relação entre os P já não é a mesma desta aqui de cima. Esta relação já não se mantém. Porquê? Porque é preciso meter aqui de um lado e do outro mais alfa delta T vezes L para cada um dos materiais. Tal como, por exemplo, aqui em cima, a deformação do aço já não é só isto que aqui está, mas também a alfa delta T vezes L. E aqui também a alfa delta T vezes L. Okay? Espero que com isto já consigam resolver o problema. A questão é que vai haver aqui deformação plástica de um ou dois materiais. 3 não. E ao haver deformação plástica, como não se pode passar daí, a tensão fica limitada a esse valor e a carga fica limitada ao valor da tensão de cedência a multiplicar pela área. Cuidado que em princípio o parafuso vai ceder e quando o parafuso cede, ele vai ceder na zona que tem a área menor, a outra não. Porque se na zona não tem área menor, que é esta zona rascada, atingir a tensão de cedência, a outra parte do parafuso que tem uma área maior vai ter uma tensão menor, portanto nunca vai entrar em cedência. Tenham esse cuidado. Quando se volta aqui não, o que é que nós queremos? Aqui na linha C. Na linha C, para desapertar o desapertar da porca, para anular o aperto, é fazer com que o P sobre o tubo e sobre o parafuso sejam zero. O facto do P sobre o tubo ser zero não quer dizer que o alumínio e o latão fiquem com carga zero, porque eles estão aquecidos. Estão mais dilatados um do que o outro. Portanto, eles estão sob tensão. Há uma carga de um sobre o outro, não tem nada a ver com o parafuso, mas que está lá. E, portanto, há de haver tensões tanto num como no outro. Mas isso não interessa. O que interessa é que a carga no parafuso atinja o valor zero
e então pede-se quantas voltas vamos ter que dar ao parafuso. E agora, ao contrário aqui do início, em que nós retiramos ao dar uma volta, apertando a porca uma volta, estamos a tirar comprimento ao parafuso. Na linha C nós vamos somar, porque vamos desapertar o parafuso, e desapertar o parafuso é aumentar o seu comprimento. Quanto? Aqui apertamos uma volta, agora vamos ter que desapertar, se calhar mais de uma volta, ou menos, depende do que é que fez a deformação térmica, está bem? Pronto, acho que com isto vocês já vão conseguir fazer isto se não deixarem nada para trás. Portanto, na linha A já está feita praticamente. Se não houver deformação plástica, está feita. Se houver deformação plástica, passamos a saber a carga e a desconhecer essa deformação plástica. Na linha B, isto vai ser aquecido e é natural que haja deformação plástica, porque agora o tubo dilata mais, quer dilatar muito mais do que o latão, porque os coeficientes de dilatação são mais elevados no latão e no alumínio do que no aço. E é natural que isto haja deformação plástica, e claro que vai ser preciso depois contabilizar essa deformação plástica para resolver a linha C. Boa sorte, se tiverem dúvidas já sabem, pfl@ubi.pt, e boa sorte. Brevemente também vos vou dar uma dica sobre os outros TPCs, que são muito simples. Quem fizer isto é o mais difícil que há. Quem fizer isto está no bom caminho. Tchau.